Meus amados irmãos, eu vou completar em dezembro 5 anos de Santa Bárbara do Oeste. E algo curioso nesses 5 anos é que várias vezes, desde que eu cheguei aqui, eu já tinha essa expectativa quando Deus me mostrou que eu ia passar um período, alguns anos em Santa Bárbara do Oeste. Um nome me veio à cabeça. Uma pessoa que eu admirei muito e acompanhei a carreira. O nome dele é César Cielo. E eu sempre fiquei com aquela expectativa, poxa, um dia, morando em Santa Bárbara do Oeste, pastoreando em Santa Bárbara do Oeste, um dia eu vou usar o Cezão em alguma ilustração, em alguma pregação, em algum estudo. E eu nunca usei. Eu falei, não, eu não posso deixar minha passagem por Santa Bárbara do Oeste sem fazer isso. E essas semanas, né, desde agosto até hoje, eu tenho acompanhado no noticiário que César Cielo, esse barbarense, ídolo e exemplo na natação, no nosso esporte, ele deve anunciar muito em breve, até o final do ano, ele deve anunciar a sua aposentadoria. Eu confesso para vocês que, quando eu me mudei para Santa Bárbara, eu imaginava até que a cidade fosse assim bastante, que César Cielo fosse mencionado, aparecesse. E para minha surpresa, eu nunca entendi, né, o porquê que o barbarense quase não fala dele, não se vê nada na cidade em referência a ele. Mas o fato é que no último dia 16 de agosto, nós celebramos 10 anos do feito mais memorável, mais histórico da nossa nação, feito esse realizado pelo César Cielo, que foi o ouro olímpico, o primeiro ouro olímpico. O Brasil sempre, antes dele, teve grandes nadadores, mas muitos medalhistas de prata, muitos medalhistas de bronze. Naquele 16 de agosto de 2008, na Olimpíada Chinesa, lá em Pequim, o César Cielo se consagrou o primeiro medalhista de ouro olímpico na natação no Brasil. E eu me lembro que foi num sábado, e eu preguei no domingo, e eu peguei um texto jornalístico que contava um pouco da história de como tinha sido aquele grande feito. E o texto dizia mais ou menos assim, eu vou meio que ler, meio que explicar para vocês. Falando daquele dia, César Cielo acordou às 6h30 da manhã em Pequim, praticamente 4 horas antes da prova. O nadador não perdeu o sono por causa do nervosismo. O técnico dele, o australiano Brett Hunkin, ele tinha instituído isso. Ele achava que o corpo da gente demora para acordar. Então ele instruía o César Cielo a sempre acordar horas antes da competição, para que quando chegasse o momento da competição ele estivesse no pique. E aí César Cielo naquela manhã ele estava concentrado, ele estava pensativo. Diz ele que no café da manhã ele comeu 2 kiwis e um ovo mexido. Saiu da Vila Olímpica e, para ficar naquela pilha para a prova, ele colocou fones de ouvido e ficou escutando 3 vezes suas músicas prediletas. Quando ele chega no local da competição, o cubo d'água, não sei se vocês lembram, os chineses construíram um estádio no formato de um cubo de água, como se fosse um gelo, e as piscinas eram lá dentro. Então foi chamado de cubo d'água. Já no cubo d'água, César Cielo estava esperando na sala que eles chamam de sala de aquecimento. E enquanto ele está na sala de aquecimento, se preparando para a sua prova, passa por ele Michael Phelps. Michael Phelps tinha acabado de ganhar o seu 7º ouro naquela Olimpíada. Depois ele ganharia mais um, ganharia o 8º ouro naquela Olimpíada. Se você não sabe quem é Michael Phelps, é um americano que é simplesmente o maior atleta olímpico de todos os tempos. Ele é nadador, de todos os tempos.
ele tem na sua carreira 23 ouros, 3 pratas e 2 bronzes. Ele bateu recordes olímpicos 37 vezes na carreira. Este homem passa do lado de César Cielo com uma medalha de ouro no peito. Ele para, ele se dirige ao César e ele diz assim: "Está vendo isso aqui?" disse Michael Phelps. "Foi por 1/100º de segundo." Só isso ele falou para o César. Se você não tem ideia do que é 1/100º de segundo, eu vou dizer para você o que é um segundo. Ó. Agora divide esse 1 segundo por 100. Você chegou no que é 1/100º de segundo. Michael Phelps está falando para César Cielo que ele ganhou aquele ouro olímpico que estava no peito dele por causa de 1/100º de segundo. Ele passa e o Brett, o australiano, que era o técnico do Cezão, ele vira para o César Cielo, ele olha firme para o César Cielo, lembrando das palavras do Michael Phelps, e vira para o César Cielo e fala: "Olha, você tem que ir lá, você tem que botar a mão na parede, você viu o Phelps? Você vai ganhar ou você vai perder por 1/100º? Está dentro de você, você está preparado. 1/100º de segundo pode fazer a diferença." Pois eu vou voltar para contar para vocês o que aconteceu depois. Mas eu quero que você guarde essa frase do australiano e do Michael Phelps para César Cielo. 1/100º de segundo pode fazer diferença entre um medalhista olímpico e apenas um competidor olímpico. Ah, eu competi na Olimpíada, eu fui medalhista olímpico. A diferença de um para o outro pode ser 1/100º de segundo. Um detalhe, algo que para mim e para você pode parecer insignificante, mas que faz uma grande diferença. Por que eu estou dizendo isso? Para te dizer nessa manhã que em nossas vidas também existem detalhes importantes que podem fazer toda a diferença. E quando nós pensamos no campo espiritual da nossa vida, uma dessas áreas que podem fazer toda a diferença, como esse 1/100º de segundo, é a oração. A oração. Nosso discipulado quarta-feira, estava lá a Dona Braulio, o Neguinho, a Eliane, alguns irmãos, o Gerceu, Lúcia, a gente estava conversando que nós estamos começando a estudar o livro de Atos, e entrando na história ali, para entender o livro de Atos, verso por verso, palavra por palavra, tudo que aconteceu nesse fantástico livro histórico. E uma pergunta que surgiu no nosso discipulado de quarta foi assim: por que as pessoas não se engajam? Por que as pessoas, em geral, são desanimadas com a igreja? E uma coisa que nós percebemos juntos é que uma marca da igreja de Atos é uma igreja que está orando. A Cleusa também estava, agora lembrei. A igreja que estava orando com a gente. Orando o tempo todo. Enquanto os discípulos estão nas casas, orando. Aí está na sinagoga, orando. Aí está na beira do rio, orando. Eles estão presos, estão orando. É a igreja que ora. E meus amados irmãos, a gente chama o livro de Atos dos Apóstolos, mas a gente sabe que são atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E por que o Espírito Santo está agindo com tanto poder por meio daqueles apóstolos? Muito certamente, entre outros motivos, porque eles estão orando. E sabe uma coisa engraçada? A gente teima em achar que primeiro eu preciso resolver a minha vida com Deus. Primeiro, pastor, eu preciso voltar a ler a Bíblia, porque crente lê a Bíblia.
Depois, pastor, eu preciso voltar a orar lá na minha casa, trancado no meu quarto. Depois, sabe, eu preciso, pastor, deixar de pecar. Eu não posso ter pecado. Aí, pastor, depois que eu conhecer bastante a Bíblia, depois que eu me tornar uma pessoa de oração, depois que eu não tiver pecado, aí eu vou me envolver com a igreja. A gente tem dificuldade em entender que é o contrário. Eu só vou me envolver com a Bíblia. Eu só vou ter vida de oração. E eu só vou conseguir pecar menos quando eu faço isso, quando eu aprendo isso, quando eu exercito isso de forma comunitária. Pois eu duvido, pode até acontecer, mas é muito difícil que numa quarta-feira à noite, você na sua casa sozinha, tenha uma experiência mais profunda com Deus do que numa sala de discipulado ou num lar com outros irmãos refletindo sobre a palavra e orando uns pelos outros. É nesse contexto que entra Tiago. Tiago, a gente acredita que quem escreveu essa carta, que a gente chama de Tiago, foi o Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele se tornou um discípulo de Jesus depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, porque antes ele não acreditava. E Tiago nos fala a respeito disso. E ele nos dá algumas orientações. Olha aí comigo o que aparece no texto de Tiago 5. O único texto bíblico que nós vamos ler nessa manhã é esse. Tiago 5, de 13 a 18. Aqui estará o nosso foco. E ele diz assim, olha. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Ele faz pergunta e ele responde, mais uma. Está alguém alegre? Ele responde, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O texto continua. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí ele vai nos dar um exemplo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu. O que Elias fez depois? E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Volta para a primeira tela. Perceba o seguinte, meus amados irmãos. Um ser humano, em qualquer momento da vida, ele vai estar sobre 3 hipóteses. Ou ele está sofrendo, extremamente triste, está sofrendo. Ou o oposto disso, ele está extremamente alegre, é o que aparece aí, a pessoa está feliz, está alegre. Ou ela pode estar doente, e aqui eu incluo o doente físico e o doente emocional, desculpem, e o doente emocional. Pastor, mas quem está doente não pode estar feliz. Há controvérsia. Às vezes é exatamente uma enfermidade, claro, o fato de estar doente traz um motivo de tristeza. Mas ainda assim a pessoa pode estar feliz, porque muitas vezes a enfermidade, ela nos leva a uma reflexão. É um momento que mexe com o nosso emocional, e mexendo com o nosso emocional, a gente pode enxergar coisas que nós não estávamos enxergando, e sermos gratos a Deus por isso. Não é impossível. Mas perceba que uma pessoa, ela está, em algum momento da vida, nessas 3 fases. E esse texto ele é muito interessante,
Porque ele levanta os problemas ou as situações e apresenta as soluções. E eu quero que isso fique claro para você. Nos 3 casos levantados, a solução ou o encaminhamento é o mesmo. É a oração. Ah, pastor, mas quem está alegre, cante louvores. Mas o que é cantar louvores, senão uma oração de gratidão, de agradecimento a Deus? Os salmos, a gente costuma dizer que, teologicamente, que os salmos, ele é o nosso livro de oração. A gente aprende a orar com os salmistas. E o que são os salmos? Cânticos de louvores, em sua maioria. Então, mesmo cante louvores está direcionado à oração. Agora, não é uma oração qualquer. Olha o verso de número 15 ali, ó. E a oração do quê? Da fé. É muito curioso isso. Primeiro vamos entender, tá? O que aqui na versão Almeida, atualizada, chama de oração da fé, salvará o enfermo. É bem simples de entender. Em algumas Bíblias aparece oração da fé, em outras oração de fé. O que ele está querendo dizer é que só faz sentido você orar se essa oração for uma oração feita com fé, com confiança. É nós fecharmos os olhos, ou mesmo com os olhos abertos, num local como esse, e fazermos uma oração, e eu ter a plena convicção na minha mente, no meu coração, de que Deus está aqui, como nós cantamos. Ele está abrindo os seus ouvidos para ouvir o meu clamor. Ele ouve, Ele está sensível à minha dor, ao meu pedido. Deus, eu, Marcelo, tenho plena convicção que Deus ouviu o nosso clamor pela nossa nação, alguns minutos atrás. Isso é fé. Alguém poderia dizer, pastor, eu também fiz essa oração aí junto com o senhor, mas eu não tenho tanta fé assim não. É isso que Tiago está falando. A oração com fé cura. Agora, essa cura que nos é apresentado aqui, se nós entrarmos de cabeça no texto específico, Tiago está falando de uma enfermidade física mesmo. A pessoa está doente, a pessoa está com febre, a pessoa está com algum problema. E está falando de uma cura física. Mas a aplicação, ela é universal, meus amados irmãos. Porque só faz sentido nós orarmos se nós orarmos com fé. Por isso que não é uma oração qualquer, não é um ritual. Todos os dias, 6:30 da manhã, eu me ajoelho e eu faço aquela oração XYZ. Isso é ritual. Você até pode fazer uma oração escrita, desde que você faça trazendo aquelas palavras para você. Pedindo, clamando, agradecendo com fé. A fé, a oração da fé é como um requisito básico, é como um requisito mínimo. Quem mexe com computador aí, celular, sabe quando você quer instalar um programa? E aí vem uma informação assim, olha, para você instalar esse programa, o requisito mínimo é você ter ou o sistema operacional tal, ou o computador com o processador tal, é você ter X de espaço, é a configuração mínima. A configuração mínima para orar é fé. Então, quando nós oramos sem fé, é como se nós estivéssemos forçando a barra, instalando um software num hardware que não está preparado. Software são programas, hardware é a parte física do computador. E aí não faz sentido. A nossa oração não faz sentido. Agora, olha que interessante. Orar pela igreja é uma das funções dos presbíteros. E aqui vale lembrar que quando a Bíblia fala de presbítero, não pense só no formato da IPB. Tá? Na IPB, quem são os presbíteros? O João, o Douglas, o Disseu e o Neguinho?
aqui no Jardim América. Sim, quem mais? Eu e o Sandro. Presbíteros aqui traz a mesma ideia de bispos, líderes da igreja. Então inclui os pastores e inclui os presbíteros, como a gente normalmente costuma chamar. Agora olha que interessante. Orar pela igreja, porque chama os presbíteros para orar pelas pessoas da igreja. Orar pela igreja é uma das funções dos presbíteros, quer os docentes, quer os regentes. Agora, o poder não está neles. Olha o verso número 14. Façam oração sobre ele e ungindo com óleo. Vocês pensam que eu vou fugir desse termo? Não vou não, já eu entro nele. Mas presta atenção no seguinte: em nome do Senhor. E verso 15, a oração da fé salvará o enfermo. Se parasse aí, poderia dizer, poxa, os presbíteros oraram e o enfermo foi curado. Por que os presbíteros oraram? Não, o que fez o enfermo levantar? O que não? Ou quem fez o enfermo levantar foi o Senhor. E o Senhor o levantará. Nós oramos, mas o poder não está nos presbíteros, o poder não está em quem ora. O Senhor restabelecerá, o Senhor levantará o enfermo. Agora vamos lá. Por que ungir com óleo? Eu tinha que trazer essa temática para nós nos dias atuais, porque essa é uma discussão recente na nossa denominação. Por que a orientação de Tiago é que os presbíteros orem pelo enfermo e unjam o enfermo com óleo? Bom, primeira coisa, nós acabamos de ver que a cura... Eu vou apresentar para vocês algumas coisas para ficar claro esse assunto, tá? Primeiro, a cura está relacionada com a oração da fé. A cura não está relacionada com a unção com óleo. Isso é claro no texto. Diz que a oração da fé curará o sujeito. Mas quem o levantará é o Senhor, por meio da oração da fé. O óleo não aparece como elemento transformador que trouxe a cura. Segunda coisa, o que eu acabei de dizer para vocês, mas só para enfatizar. A cura é efetuada por Deus. A minha ênfase foi, é Deus quem levanta, não são os presbíteros. Agora mais uma vírgula. É Deus quem levanta, não são os presbíteros e nem o óleo ungido. O texto não diz que é o óleo. Quem traz a cura é Deus. Outra coisa curiosa nesse texto. No texto, é o doente quem chama os presbíteros. E aqui nós temos duas curiosidades que nos ajudam a entender esse contexto. Ele chama, não é uma iniciativa da igreja. Vamos lá ungir a pessoa com óleo. Ele chama. Outra coisa, chama para a casa dele. Então, não é algo que era realizado na igreja. Era algo específico, ele chama, detalhe, ele não chama o pastor, o líder principal. Está no plural, ele chama os presbíteros. Os presbíteros vão até a casa dele. Ou seja, o evento se dá na casa dele, não na igreja. Então, esses detalhes são importantes. Mas você poderia dizer, tudo bem, pastor, mas ainda assim, por que unção com óleo? Que aparece aí no texto. E a minha resposta para você é, não sabemos exatamente. O que nós sabemos é que não era uma prática comum dos discípulos ali na igreja primitiva. E Tiago, que nos escreve isso, ele não nos explica, no texto que nós estamos vendo, ele não nos explica a relação. Ele nos explica a relação da oração da fé, ele nos explica que é Deus quem cura, ele nos explica o papel, a função dos presbíteros em orar, mas ele não nos explica o porquê do óleo. Então nós temos algumas teorias.
A primeira, muito difundida por muitos anos, talvez você já tenha ouvido, é que o óleo era usado como um medicamento. Quando eu falo óleo aqui, você pensa no azeite, tá? Ele era usado como medicamento, então ele tinha um uso terapêutico. Então é como se a Bíblia estivesse dizendo assim, olha, quando uma pessoa está enferma, nós oramos pela pessoa, mas ao mesmo tempo a pessoa toma o remédio, toma o medicamento. É um argumento? Nós temos esse boas bem grande, nós temos boas evidências para dizer que é isso que está acontecendo aqui? Não. Não. Embora seja possível, o uso do azeite naquela cultura, naquele tempo, tinha uma função terapêutica. Mas nós não podemos afirmar com absoluta certeza que é por esse motivo que Tiago está falando para ungir o sujeito com óleo. Segunda e última teoria. É um uso, o uso do óleo é um símbolo da ação curadora do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai vir e curar. E um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo. Nós temos passagens inúmeras do Antigo Testamento que associa o uso do óleo com a ação do Espírito Santo. Então, por exemplo, os sacerdotes, eles eram ungidos com óleo. Os reis, quando passavam a ser reis, quando era determinado que seriam reis, eles eram ungidos, eles recebiam uma unção com óleo. O que isso simbolizava? O óleo derramado sobre um rei, sobre um sacerdote, simbolizava a vinda do Espírito Santo sobre eles. Os exemplos mais famosos são Saul e Davi, ungidos com óleo. Então, o que eu quero dizer para você é que não há uma unanimidade nesse assunto. E esse foi um assunto recente de discussão no Supremo Concílio da nossa denominação. Porque existem alguns pastores que querem fazer isso, alguns pastores que são contra fazer isso. Qual que é o nosso posicionamento mais sensato? Nós, como presbiterianos, nós evitamos ungir uma pessoa com óleo, devido a algumas deturpações do uso do óleo. A primeira deturpação, na Igreja Romana. A Igreja Católica usa o óleo em um sacramento deles, que é sacramento só para eles. O único sacramento bíblico é o batismo e a Santa Ceia. Mas os romanos, eles inventaram mais 3. Um deles é a extrema unção. Quando a pessoa, e olha como a extrema unção está relacionada com o enfermo. A pessoa está no leito de morte, está muito enferma, a extrema unção só é dada quando a enfermidade é muito grave, e a extrema unção envolve óleo. E a ideia ali é de que aquele óleo é um meio de absolvição. Então o sacerdote, aquele que está ali em nome de Deus, ele está por meio da extrema unção absolvendo aquela pessoa dos seus pecados para que ela possa subir aos céus. Nós somos um país de origem católica. Nossa cultura, mesmo protestantes como somos, é católica. A nossa mente é católica, nós somos colonizados pelos católicos. Então esse equívoco doutrinário é um problema para nós, se nós quisermos fazer o que Tiago está dizendo aqui. Segundo, deturpação do uso do óleo entre os evangélicos. Entre os evangélicos. Aí nós vemos todo tipo de abuso, todo tipo de desvio, todo tipo de heresia. Então o que nós pensamos é o seguinte: qual a motivação de um crente, de uma pessoa, quando ela pede para um pastor ou um presbítero ungí-la com óleo? É isso que passa pela nossa mente. O que motiva uma pessoa a pedir que seja ungida? Por quê? Ungir com óleo era algo comum na cultura judaica e na cultura oriental antiga.
Ou seja, naquele contexto do Novo Testamento, isso era comum. Mas na nossa cultura isso não é comum. Então, se há algo que não é comum na nossa cultura, a pergunta permanece: por que alguém quer ser ungido com óleo? Será que essa pessoa pensa que a unção com óleo tem poderes especiais? Se sim, não é isso que Tiago está falando, o texto é claro. E se essa é a motivação, a gente deve evitar, porque a pessoa está pedindo por um motivo errado. Ou será que a pessoa pensa que a oração dos presbíteros tem um poder especial sobre a vida dela? Se eu ajoelhar na minha casa e orar pela minha doença, é uma coisa. Mas se vier o pastor e os presbíteros aqui, jogar óleo na minha cabeça, estender as mãos e orar, Deus vai ouvir de forma diferente. Equívoco? Não vai. Com isso eu não estou dizendo que nós não devemos ir e estar com os nossos enfermos, orar pelos nossos enfermos. Devemos, sim. Mas se a pessoa pensa que a oração dos presbíteros tem um poder especial, é um equívoco que deve ser evitado. E se o óleo acentua esse equívoco, a gente deve evitar. E se a pessoa assiste esses programas neopentecostais na televisão e no rádio, fica falando de óleo o tempo todo, aí que a motivação dela está totalmente errada mesmo. Então, eu estou dizendo isso por quê? Para chegar à conclusão nesse ponto, irmãos, que diante de tanta confusão e diante do uso do óleo, Tiago deixa isso claro, ser um ato secundário, o que é mais importante? A confissão de pecados, a oração da fé, isso que importa. Como o óleo é um ato secundário, nós evitamos. Bom, esse parênteses era necessário para nós continuarmos a nossa reflexão e para vocês entenderem essa questão do óleo, especialmente como nossa denominação, como nós presbiterianos entendemos isso. Então, eu quero que você entenda o seguinte: não é o óleo que fará aquela diferença de centésimos de segundo na sua vida. Não é o óleo que fará aquela diferença na nossa vida espiritual. O que fará diferença na nossa vida espiritual é a oração da fé, é a oração com fé. Mas há um segundo elemento que muitas vezes nós negligenciamos. Ele aparece no verso 16. É a mutualidade no confessar os pecados uns para os outros. Confessai, pois, os vossos pecados a Deus. É isso que diz o texto? Não. Confessai uns aos outros. E é só para confessar? Não. Orai uns pelos outros. Porque quando nós fazemos isso, nós somos curados. Porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Perceba algo interessante aqui, meus irmãos. Eu vou tentar ser o mais didático possível. A oração, no verso 16, ela vem depois. Primeiro vem o confessar o meu erro. Primeiro vem o conversar com o meu irmão. Bater um papo. Vem cá, vamos conversar. Eu preciso confessar para você um erro. Depois, a oração. Não há uma instrução de nós ficarmos só orando, como normalmente nós fazemos. Poxa, pisei na bola com o Luiz Fernando. Deixei ele chateado mesmo, olha, pisei na bola. O que eu vou fazer? Eu vou me trancar no meu quarto e pedir perdão a Deus. Ainda vou pedir para Deus agir no coração do Luiz, para ele me perdoar também. Não é isso que a gente faz? Errado. Existe um segredinho aqui que faz diferença de centésimos de segundo nas nossas vidas. Eu chegar para o Luiz, ter a coragem de olhar no olho dele. E antes que ele me dê um golpe de Muay Thai, eu falar, perdão. Não, ele não faria isso.
eu confesso para você que eu errei. Eu abraçar Ele e, chorando ou não, nós orarmos juntos. Ai, pastor, isso é muito difícil. Ser medalhista olímpico também. Por isso que 1/100º de segundo pode fazer diferença na sua vida. É a diferença entre o ouro e você simplesmente participar da Olimpíada. Curioso que o texto diz, para serdes curados. Aqui, o texto está falando de cura física, mas também traz uma outra conotação para a nossa reflexão, que é a cura dos nossos traumas interiores. Eu creio que há uma relação espiritual aqui também, irmãos. Por quê? Grave isso que eu vou te dizer. Erros não confessados nos adoecem. E não é só a teologia que diz isso, não. A medicina também. Pessoas carregam aquela coisa e não confessa. Não fala, olha, eu errei, me perdoa. A maior dificuldade que eu tenho quando eu piso na bola com a minha esposa, a última coisa que eu vou pensar é o que deveria ser o mais simples. Eu chegar para ela, olhar no olho dela, falar, pisei na bola, perdão. Mas não, porque o pecado é da minha natureza, eu vou querer argumentar. Olha, tá certo, eu pisei na bola, mas eu pisei na bola também porque você chutou minha canela, e você chutou minha canela por causa disso. Eu estou numa semana agitada, estou numa semana estressado. Eu começo a me justificar, eu começo a usar argumentos. E aí depois ainda tem a cara de pau de falar, olha, e me perdoa. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando, confesse. Eu não preciso chegar para o Luiz e contar, olha, Luiz, nas últimas horas eu estive pensando sobre aquela entrada que você me deu no futebol, eu fiquei chateado. Aí eu xinguei sua mãe, mas eu sou crente, não devia ter feito isso. Não é nada disso. É eu chegar para ele e falar, meu irmão, eu pequei, me perdoa. A gente quer fazer um enredo de novela, né, para pedir perdão para alguém. Não precisa. É olhar no olho, só que é difícil, né? Por causa do nosso pecado. Olhar no olho da pessoa e dizer, errei, foi mal, me perdoa. Vamos orar juntos? Tiago, já que eu estou falando de esporte, Olimpíada, César Cielo, Tiago ele age aqui na continuação do texto como um personal trainer. E ele nos dá, ele nos traz palavras de ânimo. E ele vai usar exemplos de grandes atletas. O que é um personal trainer? Personal trainer é alguém que você contrata para você estar ali fazendo agachamento, abdominal, a flexão de braço. E o cara fica ali, vamos lá, você conhece, vamos lá, pá, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, pá, pá, pá. O cara fica te dando ânimo. E aí você vai para a churrascaria rodízio no final de semana, na segunda-feira você sabe que ele vai te perguntar o que você comeu no final de semana. E você vai ficar sem graça de falar. Aí no outro final de semana você já não vai mais para a churrascaria rodízio, porque você vai lembrar daquele momento constrangedor. Isso é que um personal trainer faz. Alguém que está ali na sua cola, porque você tem um objetivo, ele tem um objetivo. Tiago é discípulo de Jesus. Aprove ao Espírito Santo preservar essa carta dele. Essa carta se tornou palavra de Deus para nós. Então, nós olhamos e ele está nos orientando. E olha que interessante o final do verso 16, como se não parece um personal trainer. Ele fala assim, vamos lá, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos lá, vamos confessar os nossos pecados. Vamos lá, vamos orar. Gente, oração, não esqueça. Oração, vocês precisam de oração. Olha, eu sou meio-irmão de Jesus. Eu convivi com ele, ele nos ensinou isso. Eu estou aprendendo com os apóstolos. Olha, vamos lá, vamos orar. Muito pode. Muito pode a sua oração. Não desanime, não desista. E aí,
Tiago, que é muito inteligente e usado por Deus, ele resolve nos dar um exemplo. E aí ele vai buscar um maior profeta do Antigo Testamento. Ele vai lá em Elias e ele vai nos dar um exemplo, motivação, inspiração. Só que não é um exemplo inventado, ele vai trazer um caso real, Elias. E olha como são fantásticos os seus dizeres. Ele fala assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. É como se ele estivesse virando para o Clebão, que está ali, falando: Clebão, está vendo Michael Phelps? Você consegue ser como ele. Agora não, tá, Clebão? Com essa idade já era, mas enfim. Mas é isso que ele está falando. Olha, Elias, sabe o grande profeta Elias? Aquele homem que um dia orou, porque a terra estava seca. E ele fez um pedido ao Senhor: Senhor, manda chuva. E vocês lembram da história? Choveu por 3 anos e meio. Aí depois de 3 anos e meio de chuva, Elias olhou e falou: pô, acho que está bom, né? A terra já está bem. 3 anos e meio chovendo. O que ele faz? Ele ora. Ele fala: Senhor, já está bom. E aí vem outros 3 anos e meio sem chuva. Gente, a gente está falando, o texto não fala que ele orou para não chover um dia, uma semana. 3 anos e meio. E Deus o atendeu. Não estão falando de tribos indígenas aqui que fazem dança, não é isso. Discípulo de Jesus orou. Justamente porque o pedido de Elias é um pedido inusitado, e a resposta de Deus para ele ter sido espetacular, é que Tiago tem a preocupação de nos lembrar: ora, Elias é homem como a gente, sujeito aos mesmos sentimentos. É como se ele falasse assim: ele é pecador como a gente. Sabe o que fez diferença na vida de Elias? Sabe qual foi o 100º de segundo na vida de Elias? A oração. Lembrando que ele não está entrando no assunto oração agora. Ele já estava falando sobre oração e ele só usa Elias como um exemplo para nós. Ele orou com instância, ou seja, orou fervorosamente. Ele foi insistente, ele foi repetitivo. Como diz o apóstolo Paulo em outro texto, ele orou sem cessar. É isso aí. Dona Braula me perguntou quarta-feira: mas pastor, tem alguns assuntos na minha vida que eu oro já há anos. Eu falei: isso aí, Dona Braula, continua orando. Persistência, sem cessar. Deus mostra o caminho, Deus direciona no tempo oportuno, só Ele sabe qual é o tempo oportuno. Agora, Elias teve a fé. A fé foi o elemento básico de Elias, a fé é o elemento básico da oração. Por isso que Elias está naquele mural dos heróis da fé que aparece em Hebreus 11. Hebreus 11 começa a citar um monte de homens do Antigo Testamento e falando da sua fé. E Elias está lá no meio, porque ele orou e ele fez essa oração da fé. Agora preste atenção, eu já estou na conclusão. Não foi fácil para Elias. Não é assim: ele era um homem de Deus, ele era inspirado, ele não tinha depressão, ele não tinha problema, por isso que ele orava e as coisas aconteciam. Não! O contexto foi extremamente perturbado. Na vida de Elias, tudo aconteceu por 1/100º de segundo também. Em nossas vidas nunca será fácil. Mas, calma. Assim como Elias, nós nunca estamos sozinhos. Não foi Elias, com o seu poder, grande profeta de Deus Elias,
Com o poder dele, ele fez chover e ele fez parar de chover. Não. Elias apenas orou. Orou. E Tiago está dizendo, vocês podem fazer exatamente a mesma coisa. Vocês sabem o que aconteceu depois daqueles eventos que eu contei para vocês no início, ali enquanto César Cielo estava se aquecendo, Michael Phelps passa, diz para ele, olha, essa medalha de ouro foi por 1/100 de segundo, eu parei a história aí, né? Vocês sabem o que acontece depois. César Cielo entra na piscina e conquista o primeiro ouro olímpico da história da nossa natação. Uma história que poucas pessoas sabem, talvez alguns de vocês conheçam ele, foi que naquele momento, César Cielo, o pai, ele encontrou Alexander Popov, o grande nome da natação antes de Michael Phelps, grande ídolo de César Cielo na sua infância, na sua adolescência. Ele sempre se espelhou no russo Popov, que era o grande mestre da natação. O César Cielo pai chega diante de Alexander Popov. Já estava aposentado em Pequim. Ele cumprimenta Alexander Popov. E ele agradece Alexander Popov. Ele agradece e diz para ele, eu quero te agradecer porque você foi um ídolo para o meu filho. E você inspirou o meu filho. E emocionado ele falou, você inspirou o meu filho para que agora eu possa olhar para aquele pódio e ver ele com a medalha de ouro no peito. Gratidão, inspiração. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos inspira. E nós temos vários exemplos na palavra de Deus que nos inspira. Elias é um deles. Mas a palavra de Deus também nos orienta. Olha o que aconteceu naquela manhã com César Cielo. Michael Phelps o orientando. Alexander Popov o inspirando. Ainda assim, só inspiração não resolve. Você pode achar linda essa história de Elias. Puxa, que pregação, pastor, parabéns. Linda essa história, né, pastor? Tá, te inspirou. Também só orientação não resolve. Eu preciso orientar. Tá, joia, mas como que eu faço isso? Como fazer? Mas quem toma uma atitude diante da inspiração e diante da orientação, sou eu. É com a gente. Eu vou lá e faço. E eu quero ilustrar isso dando um exemplo que todos nós conhecemos. A nossa saúde física. Todos nós que estamos aqui, refletindo juntos, sabemos que nós não vamos ter saúde física se nós não, por exemplo, diminuirmos o consumo de alimentos ruins. Se continuarmos comendo alimentos ruins, nós não vamos ter saúde. Nós não vamos ter saúde se nós não aumentarmos o consumo de alimentos bons, saudáveis. Nós não vamos ter saúde se nós não praticarmos atividades físicas constantemente, frequentemente, regularmente. Também não vamos ter saúde física se nós não dormirmos bem. Falei alguma novidade para alguém aqui? Nós temos inspiração para isso, nós temos orientação para isso, mas depende da gente. Você só vai ter uma saúde espiritual, ou eu vou falar o contrário, você não vai ter uma saúde espiritual se você não buscar a orientação para a sua vida na palavra de Deus. Esse é o alimento saudável. Você não vai ter uma saúde espiritual
se você seguir orientações segundo as suas percepções ou segundo o que você escuta por aí. Isso é o alimento ruim. Você não vai ter uma saúde espiritual se você, tema dessa manhã, não praticar a oração. Agora, presta atenção num detalhe que nos foi explicado nessa manhã. A oração com outros irmãos. Eu não quero que você volte para casa e fale, pastor falou que eu tenho que orar. Pastor falou que eu tenho que orar. Então já vou programar minha semana para eu me ajoelhar e orar todos os dias. Não pense assim. Pense em chamar um irmão para orar com você, por você, durante essa semana. Porque juntos vocês conseguem, vocês são irmãos. Sozinho é muito mais difícil. Você não vai ser saudável espiritualmente se você não confessar os seus erros às outras pessoas. Quero terminar como eu comecei esse culto. O que nós falamos nessa reflexão? Sobre palavra, sobre oração e sobre comunhão. É a base da nossa fé. É chover no molhado? Sim. Nós precisamos chover no molhado? Com certeza. Porque nós esquecemos disso, o nosso pecado nos afasta disso. Então tenha uma vida centrada na palavra, tenha uma vida de oração, busque comunhão com os outros irmãos, com fé, com alegria, com júbilo, glorificando a Deus e edificando vidas. Amém?